Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo, uma meditação e um ensino da Palavra de Deus. Mas antes, quero te convidar a você deixar seu like, seu comentário e inscrever-se no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, embaixo do vídeo está escrito inscrever-se ou inscrever-se. Você clica ali automaticamente. Estará escrito, deixe seu comentário também. Me responda sobre este assunto, ou me pergunte sobre esse assunto que nós vamos estudar hoje, que é expulsar demônios. É um dom que Deus dá para os cristãos? Isso é que nós vamos meditar. Se realmente isso é um dom que Deus dá para os cristãos. Se você já expulsou demônios, já teve experiência, deixe no comentário, explique para mim. Se você tem dúvida, também me pergunte. E o que você acha dessa pergunta, se expulsar demônio é um dom ou é uma autoridade? Vamos ver então o que está escrito no Evangelho de Marcos 16, capítulo 16, versículo 17. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. E se pegar alguma serpente e beber alguma coisa mortífera, nenhum mal vos farão. Porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Já de começo, nesse Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 17, já diz, estes sinais seguirão os que crerem. Quer dizer, a primeira coisa tem que crer. E depois ele fala de várias manifestações, até batismo com o Espírito Santo. Mas antes Marcos diz, quem está falando isso é Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Só que ele não diz algumas pessoas, pastores, pregadores, ministros, algumas pessoas com dom vão expulsar demônios. Não, ele expressa para a multidão e uma das coisas, algum requisito que ele pede é crer. Aquele que crê em meu nome, quer dizer, no nome de Jesus, expulsarão demônios. Inclusive, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz, eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal vos fará. Aqui Jesus está falando de escorpiões e serpentes são demônios. Então ele está dizendo, eis que eu vos dou poder para expulsar esses demônios. Então nós podemos ver que expulsar demônios não é dom, pois tu não encontra. Se você leu alguma vez toda a Bíblia, eu já li muitas vezes toda a Bíblia, você não vai encontrar ninguém citando que é um dom, nenhuma passagem dos dons vai falar em expulsar demônio. Por quê? Porque expulsar demônio é uma autoridade que Jesus dá para os cristãos. Tem que ter fé, tem que crer, tem que andar pela palavra, porque é uma guerra espiritual. Não é você discutir com uma pessoa. Você não vai usar força física, braçal. Você vai usar força e poder e autoridade delegada espiritual. Então esse expulsar demônio não é dom. Porque se fosse dom, só poderia expulsar quem tivesse recebido. Mas Jesus disse, aquele que crê, aquele que é cristão, aquele que é crente, no meu nome os demônios vão ser expulsos. E ele diz, e eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, a todas as castas de demônio. Até tem uma passagem, eu quero ler com vocês, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quero ler com os irmãos para ficar bem claro, e o versículo de número 13 a 15, fala sobre isso, E alguns judeus que peregrinavam, praticando o exorcismo, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por demônios, mandando, dizendo, conjuros que, por Jesus, a quem Paulo prega, que saia, e aqueles que faziam isso, eram 7 filhos de um sacerdote chamado Cefas. Mas os demônios diziam, eu conheço a Jesus, e Paulo também, mas vós quem são? E diz o texto sagrado, que aquele homem endemoniado foi para cima dos 7 filhos do sacerdote, e eles apanharam, saíram quase nu. O que isso nos revela? Que aqueles homens, eles não eram cristãos, que eles não andavam na palavra, que não tinham autoridade que Jesus deu. Lembra quando Pedro e João chegam no templo Formosa, tem um paralítico deitado no chão, o homem pede dinheiro para eles e Pedro diz, eu não tenho dinheiro nem prata, não tenho ouro nem prata, não tenho dinheiro, mas eu tenho algo que ele me deu, é autoridade, é poder, e mandou o homem levantar e o homem saiu caminhando. Então expulsar demônio não é dons. Expulsar demônio não é só para o pastor, não é só para o líder da igreja, para o apóstolo. Expulsar demônio é para quem é crente, para quem é salvo. Só que se você está na igreja e anda em pecado, o demônio e o diabo têm direito de tocar em você e você não tem autoridade.
porque o pecado faz parte do sistema tenebroso satânico. Isaías diz: se vossos pecados afastam vós do vosso Deus. O diabo é o pai do pecado. Cada vez que alguém comete pecado e não pratica, ele está nas mãos do diabo. Ele não pode expulsar o demônio se ele está sendo envolvido pelo sistema do diabo, que é o pecado, a mentira, o adultério, a idolatria, a drogadição, a bebediceira, o vício e o sistema do mundo. Então, se a pessoa está na igreja e vive desta maneira, e vai expulsar um demônio, vai ser envergonhado como esses sete filhos de um sacerdote. Certa vez eu ouvi uma história que é verídica aqui onde eu moro, que um presbítero foi expulsar um demônio de uma pessoa, só que aquele presbítero andava errado, cometendo coisas que não agradavam a Deus e agradavam o diabo. Quando ele foi expulsar o demônio disse para ele: se eu sair dele, eu vou entrar em ti, porque eu te conheço e tu é um dos nossos. Aquele homem disfarçou e foi embora, porque ele estava com medo de ser possuído pelos demônios que estavam naquela pessoa. Então, expulsar demônio, para ficar bem claro, dentro de uma pedagogia, não é dom, mas é autoridade para quem é crente, lavado e redimido no nome de Jesus Cristo. Espero que ficou bem claro. Se não ficou, deixe seu comentário, sua pergunta, e eu estarei respondendo. Deus abençoe, fique com Deus, e Deus venha guardar a toda a vossa família.